Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver agora algumas decisões publicadas pelo TST na terceira semana de fevereiro de 2019. A primeira decisão que vemos está num recurso ordinário em dissídio coletivo, no qual, de um lado, se confirma que não é possível exercer o poder normativo e conceder reajuste quando o ente federativo ao qual a empresa pública está vinculada já ultrapassa os limites de gasto previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em uma questão também importante, se confirma que é possível conceder reajuste salarial por meio de dissídio coletivo em relação a empresas públicas, mesmo quando não há previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias acerca desse benefício. É assim que a emenda traz. É possível deferimento de reajuste salarial por meio de acordo coletivo, de convenção coletiva de trabalho ou de sentença normativa, não havendo necessidade de autorização específica por meio de lei de diretrizes orçamentárias. A proibição constitucional de fixação de reajuste sem dissídio coletivo somente atinge pessoas jurídicas de direito público. Existe, contudo, que essa seção especializada, SDC, no julgamento do RO 296/2015, decidiu por maioria de votos que não cabe ao Poder Normativo conceder reajuste salarial que acarrete aumento de despesas com o pessoal em empresas estatais dependentes vinculadas a ente federativo cujo limite de gasto previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal para o pagamento de pessoal já tenha sido alcançado. Isso nós vemos no recurso ordinário de dissídio coletivo 640, dígito 86 de 2016. O próximo caso que vemos é o recurso ordinário em ação rescisória, que trata de uma questão processual, ou seja, a aplicação ou não do rito sumaríssimo em demandas que envolvem o Conselho de Fiscalização Profissional. O artigo 852-A e seguintes da CLT prevê a possibilidade do rito sumaríssimo, mas exclui desse trâmite as demandas contra a administração direta, autárquica ou fundacional. No caso, a discussão seria diante da inicial caracterização dos conselhos de fiscalização como autarquias, se a regra do artigo 852-A se aplicaria ou não também a essas entidades. Aqui nós temos o recurso ordinário em ação rescisória 20.002, dígito 62 de 2017, cuja emenda diz: o enquadramento dos conselhos fiscalizadores de profissões regulamentadas como autarquias sui generis não impõe a incidência de todas as normas que disciplinam a atuação da Fazenda Pública em juízo. Convém registrar que na decisão proferida pela Corte Suprema, na de 1717, não se usaria a discussão sobre todas as consequências do enquadramento dos conselhos de fiscalização de profissões como entidades autárquicas especiais. Nesse cenário, não há como reconhecer a alegada afronta manifesta à norma incerta no artigo 852-A da CLT, de que seria necessária para o êxito do pleito rescisório. Ou seja, se interpretou as decisões do STF acerca do enquadramento dos conselhos de fiscalização profissionais como autarquias sui generis, no sentido de reconhecer que, ainda que se dê esse enquadramento, não se trata dos conselhos de fiscalização como fazenda pública em juízo. Consequentemente, nem todas as regras que são atinentes à fazenda pública em juízo são necessariamente aplicadas aos conselhos profissionais, como, por exemplo, a previsão da inaplicabilidade do rito sumaríssimo para demandas que envolvam a administração direta, autárquica ou fundacional. A próxima decisão que tivemos confirma que plano de previdência privada não pode ser tratado como mera aplicação financeira para fins de penhorabilidade, devendo ser equiparado então a proventos de aposentadoria. Trata-se do recurso ordinário em mandado de segurança 10.2318, dígito 19 de 2017, cuja emenda traz que, consoante os precedentes dessa Corte, plano de previdência privada não é mera aplicação financeira, equiparando-se a proventos de aposentadoria. De acordo com os artigos 833, parágrafo 2º, 529, parágrafo 3º do CPC 2015, excetua-se a impenhorabilidade, dentre outros, dos proventos de aposentadoria, a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, observado o limite de 50% dos ganhos líquidos. Constatação de ofensa a direito líquido de certo impetrante que sofreu constrição integral em seu fundo de aposentadoria complementar por determinação judicial. Recurso ordinário parcialmente provido. Aqui no caso, a ordem judicial foi que se procedesse à penhora no saldo referente a plano de previdência complementar, plano privado, até o suficiente para a satisfação do crédito executado. O que se entendeu foi que não era possível essa penhora integral.
Interpretando as regras que tratam da impenhorabilidade e da penhorabilidade parcial de proventos de aposentadoria, se compreendeu que seria possível, então, a penhora no limite de 50% dos ganhos líquidos das aplicações financeiras referentes a essa previdência complementar. Surge uma outra série de discussões acerca de como se apurarão esses ganhos líquidos. Entretanto, o importante destacar aqui é essa circunstância, de que se confirma que plano de previdência complementar não deve ser tratado como mera aplicação financeira para fins de penhora, devendo ser equiparada a proventos de aposentadoria, e conforme os artigos 833 e 529 do CPC, se admitiria apenas a sua penhora no limite de 50% dos ganhos líquidos, e isso para a satisfação de prestação alimentícia, como se dá no caso de dívida trabalhista. Por isso, se verifica então aqui que houve apenas o provimento parcial. Foi provido para se impedir essa constrição integral sobre o capital aplicado nesse plano de previdência complementar, mas se admitiu que houvesse penhoras parciais mensais até o limite de 50% dos ganhos líquidos, até o suficiente para quitar o débito trabalhista. O último caso que vemos é bastante singular e trata da aplicação de multa por litigância de má-fé no julgamento de mandado de segurança. E não só isso, a própria possibilidade da permanência do interesse recursal no julgamento desse recurso ordinário em mandado de segurança. Trata-se do recurso ordinário em mandado de segurança 630, dígito 62 de 2017, cuja ementa traz que a parte executada não está legalmente obrigada a interpretar o conteúdo do ato coator e distinguir com segurança seus termos, sendo perfeitamente justificável seu temor. É fundamental que a aplicação da seção a que se refere o artigo 81 do CPC de 2015 esteja respaldada de forma cautelosa na indubitável comprovação de que o ato promovido pela parte se insira em alguma das hipóteses legais, sob pena de impedir o acesso do jurisdicionado à justiça, coibindo garantia constitucional. Não havendo prova cabal da má-fé, tampouco demonstração de prejuízo à parte contrária, há que se excluir a multa imposta, sem que se cogite da perda do interesse pelo trânsito em julgado da execução, haja vista a suspensão do efeito de origem apenas quanto à multa, um único ponto de suficiência recursal. E aqui temos que começar do final. Deve-se lembrar que uma grande parte dos recursos ordinários em mandado de segurança não são propriamente julgados no mérito, porque o que ocorre? Advém o término do processo ou mesmo uma sentença que absolve, mantendo ou reformando a tutela provisória que foi objeto da impugnação original do mandado de segurança. E nessas circunstâncias em que a decisão que era objeto do mandado de segurança foi substituída por outra, se entende que há a perda do interesse recursal ou do interesse processual e, consequentemente, o recurso ordinário sequer é conhecido. Nessa parte, entretanto, apesar de que se tenha verificado o trânsito em julgado da execução, o que se teve foi que essa questão da multa se tornou uma questão autônoma no mandado de segurança e, consequentemente, o interesse da recursal da parte persistiria, especialmente porque não haveria outro instante processual para que a parte discutisse essa matéria. Quanto ao outro aspecto processual verificado nesse caso, o que temos foi que o TST, retirou a multa ou excluiu da condenação essa multa por litigância de má-fé. O quadro fático examinado nesse caso é o seguinte: o ato que foi dito coator referia à ordem de penhora dos salários da parte executada, uma pessoa física, junto a determinado hospital. Assim foi elaborada a ordem, ou seja, determinou-se que o hospital penhorasse os salários dessa parte executada, uma pessoa física. Ocorre que, na realidade, essa pessoa física não era empregada do hospital, ela compunha uma pessoa jurídica que essa sim era contratada pelo hospital. Consequentemente, esse ato dito coator de penhora teria um objeto inexistente. O hospital não pagava qualquer tipo de salários para essa pessoa física. Entretanto, o que o TST veio a entender é de que esse tipo de ordem poderia ser interpretada pelo hospital como determinação de que se bloqueassem quaisquer valores que fossem devidos ou que fossem finalmente destinados à parte executada, justificando então o temor e autorizando a impetração do mandado de segurança. O que ocorreu foi que o mandado de segurança originalmente impetrado, pelo menos no relatório que consta da decisão, indica que a argumentação era no sentido de que os salários seriam impenhoráveis, ou seja, de alguma sorte,
a parte executada estaria indicando ao Tribunal Regional que ela era empregada efetivamente. E, pelo que se pode entender na decisão, esse tipo de argumentação que poderia induzir o julgador a erro foi o que justificou a imposição da multa por litigância de má-fé no TRT. Entretanto, o TST entendeu que esse tipo de interpretação seria excessiva. Isso porque esse ato coator, apesar de ter objeto inexistente, poderia justificar um temor fundado na parte executada, que apesar de não ter salários para receber do hospital, teria sim recursos que seriam provenientes do hospital, seriam repassados à pessoa jurídica e finalmente entregues a essa pessoa física e, consequentemente, haveria a possibilidade, haveria um temor justificável de que a ordem judicial lhe causaria prejuízo. Muito provavelmente o Tribunal Regional não se limitou a essa simples conclusão. Quando os tribunais regionais aplicam essas multas, é bastante comum se verificar que o comportamento da parte foi tendente nesse sentido de se verificar essa litigância de má-fé. O certo, entretanto, é que o TST entendeu que se cria-se um temor justificado na parte, não se pode cogitar de litigância de má-fé quando a parte maneja os meios processuais que lhe estão disponíveis. O fator que é relevante, que pode ser útil para circunstâncias futuras, vem nessa expressão. A parte executada não está legalmente obrigada a interpretar o conteúdo do ato coator e distinguir com segurança seus termos, sendo perfeitamente justificável seu temor. Isso, de alguma sorte, confortaria a atuação no sentido de, quando a decisão dita como ato coator não é precisa, mas pode justificar um temor na parte de que os seus efeitos atingiriam seu patrimônio, a impetração de mandado de segurança é justificável, ou pelo menos não caracteriza litigância de má-fé. Se esse mandado de segurança vai ter a segurança deferida ou não é outra questão, mas processualmente a parte não estaria litigando de forma incorreta se o ato coator contivesse termos imprecisos, ou no caso aqui, objeto inexistente, e justificaria de alguma forma razoável um temor da parte de ter seu patrimônio prejudicado pelo cumprimento desse ato coator. Aqui no caso, como dissemos, a ordem determinava a penhora de salários. Não haveria salários a ser penhorados, porque a parte executada, a pessoa física, não era empregada do hospital, mas sim o hospital mantinha um contrato com a pessoa física da qual fazia parte, da qual era sócia essa pessoa física. Essencialmente uma figura da pejotização, ou seja, essa pessoa física prestava serviços ao hospital por meio de uma pessoa jurídica, especialmente constituída para isso. O temor, no caso, seria de que então qualquer receita que fosse direcionada do hospital para essa pessoa jurídica e finalmente destinada a essa pessoa física poderiam ser objeto de penhora. No caso, o TRT entendeu que quando essa parte executada alegou simplesmente que salários são impenhoráveis, ela estaria induzindo o tribunal a erro e, consequentemente, aplicou essa multa por litigância de má-fé. O que se pode extrair de toda essa decisão é o seguinte, que sim, quando os termos do ato coator, da decisão impugnada, não puderem ser apreciados com segurança ou delimitados com segurança e justifiquem um temor à parte, é possível o manejo dos meios processuais adequados. E saber se esses meios processuais, por exemplo, o mandado de segurança, terão sucesso, a segurança será deferida, é outra questão. O que importa é que a utilização de meios processuais em vista de temor decorrente de ato coator, que não é preciso nos seus termos ou mesmo contém objeto inexistente, não justificaria a aplicação por litigância de má-fé. E essas foram as decisões que nos pareceram mais relevantes, publicadas agora na terceira semana de fevereiro de 2019 pelo TST. Caso algum dos temas que surgiram nessas decisões lhe chame a atenção ou você entende que mereçam uma apresentação mais detalhada, deixe indicado nos comentários e produziremos um vídeo próprio para tratar do tema. Da mesma sorte, deixe o seu like e divulgue esse vídeo para outras pessoas que você acha que tenham interesse também nessa matéria. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.